Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde, alegria para você. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais uma manhã com as nossas pérolas de sabedoria. E já eu entro no assunto, hein? Estamos aí falando sobre alguns salmos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que me ouve pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube, pelas outras plataformas, o Spotify. Você tem sido abençoado? Você está gostando dessas palavras, dessas reflexões que nós estamos tirando dos salmos? Sim, passa pra gente, faça um comentário se você está nos ouvindo pelo nosso canal no YouTube, ou se você quer passar um direct pra gente, segue a gente no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, segue a gente lá e manda um direct. Você está recebendo a informação? Está sendo abençoado? Vem com a gente para esse mover sensacional. É muito bom compartilhar a palavra de Deus. Isso fortalece a minha vida e fortalece você. Espero que eu esteja ajudando você a ficar mais perto de Deus e caminhar na fé, porque a Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. E ouvindo a palavra de Deus vai gerar fé. Sabia disso? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que legal, é benção demais, né? Muito bem, vamos então aqui para nosso Salmo 12. Eu estava observando aqui, gente, que o Salmo 12, ele fala sobre a realidade da falsidade e também fala do auxílio eficaz do Senhor contra este mal. Vemos no Salmo 12 que o Senhor, ele não desampara o justo que vive no mundo cercado de perversidade. Vemos também que o Salmo 12 é mais um salmo de Davi. O título desse salmo ainda indica que ele foi entregue também ao cantor Mor para, provavelmente, ser executado na adoração pública de Israel, acompanhado por instrumentos de 8 cordas. Olha que interessante, né? Informação para abençoar você, a importância, né, da adoração e do louvor. Muito bem, eu separei aqui, dentro do Salmo 12, 3 itens aqui principais. Primeiro, a gente vê aqui palavras de falsidade, Salmo 12, do 1 ao 4. Depois vai falar sobre palavras de livramento, que vem aqui do Salmo 12, do 5 ao 7. E depois encerra com um alerta final. E no final eu quero orar por vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Palavras de falsidade. Davi começa o Salmo 12 registrando aqui um grito de socorro. Ele diz assim: socorro, socorro. Olha só, o salmista nota que o número do remanescente piedoso está cada vez menor. Em outras palavras, gente, os fiéis estavam desaparecendo no meio dos homens que tinham suas vidas caracterizadas pela perversidade. Esses homens iníquos, diz o Salmo 12, verso 2, falam com falsidade uns aos outros. O salmista fala de pessoas hipócritas, insinceras, que não conservam nada de verdadeiro em seus corações. Na verdade, gente, o salmista explica que essas pessoas possuem um coração fingido. Olha que coisa, hein? Coração fingido. Essa expressão traduz uma colocação hebraica que transmite a ideia de coração duplo. Coração duplo. Tem muita gente assim, né? Coração fingido, né? Está escrito aqui, Salmo 12, o verso 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Ou seja, coração duplo, né? Isso enfatiza a qualidade dissimulada dessas pessoas. Elas possuem um caráter falso e bajulador. Elas abrem a boca não com o objetivo de comunicar, mas com o objetivo de manipular. Você conhece gente assim? Cuidado, hein? Tem de gente, né, fingida,
gente que às vezes na sua frente te beija, te abraça, né? E fica aí te bajulando, mas por trás é outra pessoa. Não é? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que Deus possa salvar essa gente, né? Tá certo? É interessante esse assunto, isso é muito interessante numa sociedade que estamos vivendo hoje em dia, é muito interessante observar o que Deus fala para a gente não ser enganado pelo falso e pelo bajulador, né? Agora, então, as suas palavras no Salmo 12, parece que Davi se sentia sozinho, sem seus aliados e cercado por inimigos astutos. Outras pessoas na Bíblia também se sentiram assim. Por exemplo, o profeta Elias chegou a pensar que ele era o único que havia restado em Israel, que ainda zelava pelo compromisso com o Senhor. Está escrito em 1 Reis 19:14. É provável que todo cristão verdadeiro que fica indignado com a depravação deste mundo já tenha se sentido assim em algum momento de sua vida. Tal como a sociedade do tempo de Davi. Nossa sociedade é caracterizada pela falsidade e dissimulação. Você tem visto aí? Meu Deus do céu, como a coisa está complicada. Aqui eu não estou desanimando você, eu estou sendo realista. É aquilo que eu falo, gente. Temos que ser realista, mas não pessimista. Temos que ser realista, mas não incrédulo. Crer que eu não seja contaminado com essas pessoas falsas e dissimuladas. Que você seja diferente, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você ouça a palavra, creia na palavra de Deus e pratique os princípios da palavra de Deus e seja uma pessoa sincera com você e com o próximo. Isso é muito interessante. Agora, o comportamento dos homens, descrito aqui no Salmo 12, se repete também em nossos dias. Não foi só na época de Davi. São homens que nutrem um discurso soberbo acima de tudo, falam o que for necessário para conseguirem alcançar seus próprios propósitos egoístas e com eloquência, contam mentiras deliberadamente e pensam não estar submetidos a qualquer autoridade. Como escreve Davi, esses homens dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Salmo 12, verso 4. Essas pessoas são propagandistas do pecado, diz em 2 Pedro 2,18. Então, meu querido e minha querida ouvinte, nesse cenário hostil, o cristão deve fazer o quê? Deve recorrer ao Senhor Jesus. Ele deve mostrar sua indignação contra aqueles que transgridem a vontade do Senhor, almejando pela manifestação da santa justiça de Deus. Salmo 12, o verso 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Segunda coisa aqui que eu aprendo nesse salmo: palavras de livramento. Gente, chegará o dia em que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle de tudo serão surpreendidos. Aquelas que pensam que podem falar o que querem e que jamais terão de prestar contas a alguém, terão que se encontrar com o Supremo Juiz. Isso vai acontecer. Está na palavra. Deus vê as mentiras com as quais os homens se deleitam. Ele enxerga a forma como os perversos oprimem os fracos dissimuladamente. E o Senhor, o Todo-Poderoso, como registra o salmista, se levantará e julgará os perversos. As pessoas que agem conforme o modus operandi de Satanás, um ser orgulhoso e mentiroso, terão o mesmo fim que ele, diz Apocalipse 20, o verso 10. Mas o salmista ainda diz que Deus se levantará e colocará a salvo a quem por isso suspira. Esse verso aqui, Salmo 12, verso 5, ele aponta para o livramento de Deus em prol do seu povo. A ideia é de que Deus socorre aqueles que são seus. No seu grande dia, o Senhor dará em toda plenitude a segurança que os fiéis tanto anseiam. E em contrapartida, ele cortará fora para sempre os ímpios. Salmos 12, verso 3.
Agora, as palavras do Senhor, gente, são verdades sólidas, ao invés de promessas vazias que saem dos lábios dos homens. Sim, as palavras do Senhor não são discursos de bajulação, mas são dignas de confiança. Através do profeta Jeremias, o próprio Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Por tudo isso, o salmista declara que no Senhor há segurança suficiente. Ele nos garante a vitória de geração em geração. Salmo 12, o verso 7, diz assim: tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. E por último, o salmista faz aqui um alerta final. Davi termina esse salmo alertando que os perversos andam por todos os lugares, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. A vileza significa algo vil e sem valor, e ainda algo vergonhoso. O que o salmista enfatiza no final do Salmo 12 é que os perversos se manifestam publicamente num cenário em que os valores são invertidos, num cenário em que aquilo que é vil e vergonhoso passa a ser romantizado e adotado como certo. Você é inteligente, você que está me ouvindo, você sabe o que está acontecendo, você está vendo aqui no Brasil, no mundo, onde você for. Essa situação aqui era assim nos dias do salmista, tal como é assim nos atuais dias que nós estamos vivendo, entendeu? Agora, preste atenção, as pessoas orgulham-se daquilo de que deveriam se envergonhar. O que a gente percebe? Que o pecado virou entretenimento e o homem é premiado por praticá-lo. Mas se os filhos de Deus se fartarem com a palavra de Deus, não serão seduzidos por esta geração enganadora. Portanto, meu querido e minha querida ouvinte, essa mensagem do Salmo 12 é muito atual e urgente. Então que Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, leia as Escrituras, aproveite essas pérolas de sabedoria para você crescer e desenvolver a sua comunhão com Deus. E que você tenha um dia de excelência, um dia de bênçãos. Você que já me ouve logo pela manhã, que Deus abençoe no seu trabalho, na escola, na faculdade, nos seus afazeres, e você tenha um dia realmente debaixo da bênção e da proteção divina. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais um ensinamento, por mais uma pérola que nós aqui colhemos. Estamos pescando essa pérola maravilhosa. Nos livra, Senhor, de todo mal e não permita que nós venhamos se contaminar com pessoas do mal, mas que possamos influenciá-las para mostrar o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada família que me escuta, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Senhor, abençoa também aqueles que semeiam no nosso ministério, que têm mantido a sua fidelidade em plantar uma semente financeira, para que possamos continuar por várias emissoras de rádio, levando esses ensinamentos da Tua Palavra. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.